Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da, da história da minha vida, da minha, da minha saga para ser mãe, do meu tempo de espera e do meu tempo de cura e busca, cura interior, sabe? Porque para mim foi um aprendizado de, de quando eu desejei ter meu filho até hoje. A minha história começou em 2011. No dia 25 de outubro de 2011, eu me casei e vim morar numa outra cidade diferente, que não conhecia ninguém aqui. Eu conhecia só algumas pessoas que eu comecei a fazer parte da igreja que meu marido já era membro, e eu comecei a ser parte desse corpo, dessa igreja. E eles me acolheram muito, muito bem e com muito amor. Eu fiz muitas amizades, mas ainda faltava alguma coisa para mim. E eu e meu esposo, a gente nunca pensou em esperar para ter um filho. Nós nunca pensamos em esperar anos para ter um filho. E mais por mim, porque o meu desejo de ser mãe era muito grande e a minha vontade era muito grande, tão grande que não cabia dentro de mim e, e explodia, sabe? De tanta vontade que eu tinha de ter um filho. E foi um baque para mim. Um dia, quando eu fui num médico para fazer todo o procedimento certinho, para poder começar a fazer exames, fazer tudo para começar a me preparar para uma gestação. E esse médico me falou que eu tinha que esperar até no mês de agosto. Isso, eu fui no médico em janeiro de 2012. Ele pediu para eu esperar até no mês de agosto. Se eu não engravidasse até esse mês de agosto, eu teria que procurar um médico, um ginecologista, ou procurá-lo novamente, né? Que ele ia me encaminhar para fazer exames para ver se estava tudo bem, seria o problema que estava impedindo a gestação. E eu fui para casa, normal. Quando passou 2 meses, foi no mês de março, no início do mês de março, eu senti muita dor, uma dor muito forte. Eu já sentia cólica antes, mas nunca havia sentido uma dor tão forte como essa. E muito fluxo. Eu fiquei quase 30 dias com fluxo direto, contínuo, e depois veio essa dor. Então, o meu marido não estava em casa nesse dia, e eu liguei para minha sogra e ela veio e me levou no médico. Aí de lá eu fui encaminhada para uma maternidade muito longe da minha casa, muito longe. Lá eles fizeram todo o procedimento para saber se eu não estaria abortando, tendo um aborto espontâneo. E fizeram todos os exames e não deu nada. Eu não estava grávida. E para mim foi muita tristeza isso, saber que pelo menos se eu estivesse abortando, teria esperança, sabe? Mas o médico pediu para eu voltar no outro dia e fazer uma ultrassonografia. Fiz a ultrassonografia e quando eu fui fazer a ultrassonografia, doeu muito, porque quando o médico colocou
o aparelho da ultrassom da intravaginal, que é o nome, já viu de cara que os meus ovários estavam absurdamente inchados e que estava muito, 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 muito cistos lá dentro, e eu tava com SOP, síndrome dos ovários policísticos, o nome. E os meus ovários estavam muito alterados, triplamente alterados. Então eu perguntei pro médico, tipo assim, se eu poderia engravidar, e ele falou que eu teria que primeiro passar pelo tratamento ambulatorial e depois que eu fizesse todo o procedimento do tratamento, fazer uma nova ultrassom para ver se tinha diminuído os cistos, porque com o tratamento de medicamento ia diminuir os cistos, o risco, né? E ia aumentar mais a margem, né, para eu ser mãe, para ovulação. Então eu fui para casa, comecei a tomar um medicamento, só que quando eu comecei a tomar esse medicamento me fez muito mal. Eu passei mal, muito mal mesmo, de ficar mole, de ter muitas náuseas e ficar muito mal. Eu passei muito mal. Foram dias terríveis, foram meses terríveis. E eu troquei de medicamento 3 vezes e não adiantou. Todos os medicamentos que o médico passava para mim, eu passava muito mal. E teve um tempo, eu fiquei 4 meses fazendo esse tratamento e eu desisti de fazer o tratamento. E falei, eu vou colocar nas mãos do Senhor, porque Deus é Deus de milagres. Então eu vou colocar nas mãos de Deus. E daí em diante eu coloquei nas mãos do Senhor. Só que eu era muito nervosa, muito ansiosa, sou até hoje ansiosa. E eu não sabia esperar o tempo de Deus. Eu não conseguia esperar o tempo de Deus. Então foi passando os meses e no final do ano tinha uma conferência na minha igreja, um culto, uma campanha na igreja de alguns dias, e eu estava muito desanimada. E aí eu falei que eu não ia no culto, não fui. Foram 3 dias de campanha e eu não fui, 2 dias, e no terceiro dia eu não ia. Só que um negócio dentro de mim, acho que foi o Espírito Santo me direcionando, me levantando para ir para esse culto. E o vídeo já tem 8 minutos, eu quero resumir o máximo. Deus me direcionou para esse culto e eu fui. E o culto, no decorrer do culto, foi maravilhoso. Eram 2 irmãos, 2 pastores. Um pregava, era usado em pregação na palavra, o outro tinha dom de revelação. E esse, com dom de revelação, começou a pregar, a falar, passar revelações para os irmãos. E eu estava no último, nem no banco eu estava sentada, eu estava em pé, bem atrás, no último, na última parte da igreja, bem lá no fundo, conversando com algumas amigas que estavam lá. E aí, de repente, a igreja parou e o irmão falou que ele ia passar uma última revelação antes de passar para o pregador, porque Deus tinha mandado para ele aquela revelação naquele momento, uma revelação especial para uma pessoa que estava ali. Aí ele começou a contar
começou a falar de uma mulher que o sonho dela era ser mãe e que ela sonhava todas as noites com esse filho e que ela chegava a doer no coração dela, o coração dela se enchia de dor e de muita vontade de ser mãe. Então, esse irmão falou assim: e para você saber que é Deus que fala com você, o nome do seu filho o seu filho vai se chamar Moisés. E dali eu já caí de joelho, porque eu sempre dizia pro meu esposo que eu não desejava assim, eu quero ter um menino. Mas eu falava assim, se eu tiver um menino, o nome vai ser Moisés. Sempre falei isso com meu esposo. E ninguém da igreja sabia, só uma ou duas pessoas, mas não tinha contato com o pregador, com aqueles dois homens. Não tinha, porque eles eram novos na cidade, eles nem eram daqui. E quando ele falou, o nome do seu filho vai ser Moisés, eu caí de joelho no meio da igreja. Eu caí de joelho no meio da igreja e foi maravilhoso, porque eu senti Deus ali. Então ele falou que Deus ia me dar o meu filho. Então, dali pra cá, eu fiquei muito mais ansiosa do que eu tava, sabe? Dali pra cá, a ansiedade bateu em dobro em mim.